Bom dia, galera. É, Essa videoaula vai abordar o tema média. A gente vai ver o que significa, onde é empregado média aritmética simples e a média aritmética ponderada. E também vai falar um pouquinho de outras médias, só para a gente ter noção. Acompanhe, por favor. Então vamos lá. O que é média? Bom, a média ela pode ser interpretada como o valor significativo de uma lista de números. Você tem uma relação de valores, a média é um valor significativo, né, levando em consideração aquela lista de valores, aquele conjunto de valores. Os valores de uma lista de números podem ser representados por meio de escolha aleatória de um número. Se todos os números forem iguais, o número escolhido aleatoriamente será a média. Ou seja, se eu estou calculando a média de 5 valores e eles são iguais, a média é um desses valores, certo? A média pode ser calculada por meio da combinação dos números de maneira específica e da geração de um valor significativo. Entretanto, a palavra média é usualmente empregada em métodos mais sofisticados como média aritmética, média ponderada, que nós vamos ver, mas também pode ser empregado na mediana, na moda, entre outros. Para ficar bem mais claro, vamos adentrar para esse exemplo. Imagine que suas notas bimestrais no decorrer do ano foram as seguintes. Você tirou 4 na primeira avaliação, 5 na segunda avaliação, 6 na terceira avaliação e 7 na quarta avaliação. Muito bem. Ao final do ano, a secretaria deve calcular uma média para verificar se a média baseada nessas notas bimestrais faz de você um aluno aprovado ou não. Então, nesse caso, nós sabemos que dentro da nossa realidade, a média é 5. Se você tiver uma média 5 ao final do ano, você está aprovado. Então, vamos ver se as suas notas foram essas aqui, 4, 5, 6 e 7, se faz de você um aluno aprovado ou não. Bom, a média desses 4 valores vai dar 5,5. Então, se você tira 4 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 6 no terceiro e 7 no quarto, ao final do ano você é um aluno aprovado aqui no estado do Pará, porque a média, né, anual para aprovação, né, nas escolas estaduais é 5. E você aqui no caso ficaria com 5,5, 5,5. Perceba que a média não é nem o maior e nem o menor valor. É um valor meio, do meio. Por isso o nome é média. Você percebe, por exemplo, que a média, no caso aqui 5,5, ela é maior que o valor mínimo, que é 4, mas é menor que o valor máximo, que é 7. Ou seja, a média ela está no meio, ela está compreendida entre o maior e o menor valor da relação a qual você pretendeu calcular aquela média. Há vários tipos de média, e as médias conhecidas são média aritmética simples, que nós vamos estudar, média aritmética ponderada também, nós vamos estudar, mas tem a média geométrica e a média harmônica. Essas são as mais conhecidas. Só que a média aritmética, média geométrica e a média harmônica nós vamos estudar, aliás, nós vamos ver só noção, não vamos estudar a fundo. Então vamos começar do início. Média aritmética simples. Acompanhe a situação. Observa só. Em uma competição de ginástica, imagina aqui, né, na época das Olimpíadas, essa ginasta Clara, ela obteve as seguintes notas, né? Então olha só aqui a tabela que aborda as notas de Clara. Então, foram trabalhadas apenas 3 modalidades: o salto sobre o cavalo, a trave e o solo. Então, no salto sobre cavalo, a nota da Clara foi 5. O trabalho lá nas traves, a nota da Clara foi 8. E no solo, a nota da Clara foi 5. Então ela ficou com as seguintes notas: 5, 8 e 5. Então qual seria a média de Clara nessa competição? Isso aí, para quem assiste às Olimpíadas, percebe que é muito trabalhada essa questão da média. Okay? Que é o resultado que reflete o conjunto das modalidades.
Então vamos lá. Nesse caso, calculamos a média da ginasta adicionando-se as 3 notas e dividindo-se o resultado por 3. Ou seja, se eu quero calcular a média aritmética, né, das notas de Clara, eu vou somar as notas, que são 3, 5 mais 8 mais 5, e vou dividir o resultado pelo número de notas. Como eu estou trabalhando com 3 notas, né, com 3 modalidades, salto sobre cavalo, trave e solo, então eu vou dividir por 3. Quando eu fizer a soma das notas e dividir o resultado pelo número de modalidades, que é 3, eu vou obter 18, dividido por 3, 6. Então a média de Clara foi 6. Perceba que esse 6, que representa a média de Clara, é maior que o 5, que foi a menor nota, e é menor que o 8, que foi a maior nota. Tudo bem? Então dizemos que o valor 6 é a média aritmética dos números 5, 8 e 5. Então, concluindo, nós temos que a média aritmética simples de n números representa a soma de todos esses números dividido por n. Tá? Então, repetindo, se você está interessado em calcular a média aritmética de valores, né, de um grupo, de uma relação de notas, você soma essas notas e divide pelo número de valores. Tá bem? Ok, agora vamos ver a média aritmética ponderada. Perceba que aqui a média aritmética ela não é simples, ela é ponderada. Por que esse nome ponderada? Porque aqui, gente, vai entrar um outro elemento, que é exatamente o peso, né? Aí, por exemplo, se houver umas modalidades onde é mais importante, outras menos importante, umas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Então aí você vai diferenciar através do peso de cada uma dessas modalidades. Vamos lá. Então observa aqui de novo, olha, as notas de Clara. Agora, levando em consideração o peso atribuído a cada uma das modalidades. O salto sobre o cavalo, o peso atribuído é peso 3, porque essa modalidade de salto sobre cavalo ela tem uma quantidade razoável de dificuldade. O grau de dificuldade dela é razoável. E a Clara tirou 5. O serviço na trave, né, como é o mais fácil, então o peso é mais baixo, é peso 2. E a Clara tirou nota 8. No solo, como a atividade no solo é mais árdua, é mais difícil, então o peso atribuído a essa modalidade é maior, é 5. E Clara tirou a nota 5. Tá? Então vamos ver nesse caso qual foi a média aritmética ponderada de Clara. Então como é que a gente vai calcular a média aritmética ponderada? A gente vai pegar cada nota e multiplicar pelo seu respectivo peso. Depois a gente soma esses resultados e divide pela soma dos pesos. Então olha só. Então no salto sobre cavalo a Clara tirou 5. Então a gente vai fazer 5 vezes o peso, que é 3. Ou 3 vezes 5, que é a mesma coisa. Está aqui, 3 vezes nota 5. Na trave, onde a dificuldade é menor, o grau de dificuldade dessa atividade é 2, né? O peso é 2, a gente vai multiplicar pela nota que foi 8, a nota que Clara conseguiu. Que vai ficar 2 vezes o 8, o que nós temos aqui 2 vezes o 8. O peso multiplicado pela nota que Clara tirou. E no solo, como o grau de dificuldade é maior, então o peso atribuído a essa modalidade é 5. Então a gente vai multiplicar o peso 5 pela nota que Clara tirou, 5. 5 vezes 5. Feito isso, 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 8 é 16 e 5 vezes 5 é 25. Quando a gente somar 15 mais 16 mais 25, a gente vai ter 56 como resposta. Aqui no denominador não é mais o número de modalidades, já é a soma dos pesos. Então o peso 3 somado com o peso 2 somado com o peso 5, o que nós temos aqui, ó, 3 mais 2 mais 5, que vai dar 10. Então quando dividirmos o numerador pelo denominador, 56 por 10 dá 5,6. Então aqui neste caso, levando em consideração os pesos de cada modalidade, a média de Clara, a média ponderada, foi 5,6.
ok? Então, a média das notas de Clara na competição foi 5,6. Dizemos que o valor 5,6 é a média aritmética ponderada dos números 5, 8 e 5, aos quais foram atribuídos pesos. Aí eu tenho que especificar os pesos, 3, 2 e 5, respectivamente. Bom, então o que é média aritmética ponderada? Média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos e dividida pela soma desses pesos. É o que nós temos aqui, ó. Média ponderada, a gente multiplica cada nota pelo seu respectivo peso, faz essa somatória e divide o resultado pela soma dos pesos. Tudo certo? Ok. Há outras médias não menos importantes que as médias acima. Entretanto, para o nosso nível de ensino, que é o ensino fundamental, outras médias não se fazem imprescindíveis. Você vai estudar essas outras médias lá para o ensino médio. Por isso, vamos apenas entender que elas existem e compreender suas finalidades. Por exemplo, média geométrica. O que significa média geométrica? Possuem aplicações práticas em geometria e em matemática financeira, que você vai estudar no ensino médio. É muito comum se fazer uso das médias geométricas em geometria plana e geometria espacial. Aqui está especial, mas é espacial, tá? Vamos corrigir. A média geométrica é frequentemente usada quando discutimos taxas de rendimentos e investimentos, uma aplicação puramente financeira. Tá? Outra média é a média harmônica. São usadas quando temos que lidar com uma série de valores inversamente proporcionais, como um cálculo de uma velocidade média, um custo médio de compras, com uma taxa fixa de juros e resistências elétricas em paralelo. Essa parte aqui, resistências elétricas em paralelo, você vai estudar lá no terceiro ano do ensino médio, numa disciplina chamada física, na parte de eletrodinâmica. Tudo bem? Aí você vai ver o que é média harmônica. Tá? Então, gente, essas quatro médias, média harmônica, média geométrica, média ponderada, média aritmética simples e média aritmética ponderada, são as médias mais usadas, né, no nosso cotidiano. Só que a gente vai ficar apenas com as médias aritméticas, simples e a ponderada. Agora você tem uma tarefa de aprendizagem, da qual você deve exercitar, tentar fazer, tudo certo? Para que você possa ver o nível de aprendizagem. Por exemplo, qual é a média aritmética simples dos números abaixo? Como é que a gente vai calcular a média aritmética simples desses 5 números? Eu vou somar, logicamente, levando em consideração o sinal, fazendo a regra de sinais. Eu vou somar esses 5 números e o resultado eu vou dividir por 5, que é a quantidade de números que eu estou trabalhando. Isso é média aritmética simples. Aqui você tem um outro probleminha, né? Um pediatra anotou as alturas de 6 meninas de 8 anos medidas em seu consultório. Aí você tem aqui as alturas das meninas. Pergunta qual é a altura média dessas 6 meninas em centímetros. Então isso aqui também é uma média aritmética simples. Você vai somar essas 6 alturas e vai dividir por 6. E aí o resultado é a média aritmética simples, né? A média de altura das crianças. Terceira questão. Em uma lanchonete, a receita para preparar suco é 8 copos de água mineral para 2 copos de xarope de groselha. Qual o custo de cada copo de suco, sabendo que cada copo de água mineral custa 50 centavos e de groselha custa 85 centavos? Nesse caso, é como se você tivesse aqui peso, né? O copo de água, aqui no caso, é mais barato, é 50 centavos. O copo de groselha é mais caro, é 85 centavos. Então aqui já é o exercício de média aritmética ponderada. E aí os demais problemas que você vai ler, identificar se a média é simples ou se é ponderada e vai resolver. E por último tem aqui um exercício, um desafio, que também é conteúdo do livro, texto, que você vai resolver. E após resolver, você vai conferir aqui com a folha de respostas as questões que você errou. Não esqueça de rever onde errou e corrigir seu erro. Muito importante. Tudo bem? Então, ok, gente, obrigado, né, pela atenção.
pela participação. Eu espero que essa videoaula tenha sido interessante para vocês. Dê like, né, para enriquecer o canal, faça a sua inscrição, faça o seu comentário, compartilhe com seus colegas se você achou o vídeo interessante. O conteúdo da próxima videoaula vai ser sequências numéricas, um tema muito importante para futuros concursos que você virá fazer, tá? Então não esqueça, estuda que a vida muda e até breve.